alunos do 8º ano, é com imenso prazer que eu darei continuidade às nossas aulas de ciências, né? Onde eu irei falar sobre corpo e a reprodução. Eu irei dividir essa aula em 2 aulas. Nessa primeira aula, eu irei falar sobre amadurecimento do corpo e o sistema genital masculino. Na próxima aula, eu irei falar sobre o sistema genital feminino e sobre fertilidade e infertilidade. Se vocês quiserem acompanhar, livro de ciências, página 41. Vamos lá um pouquinho falar sobre o amadurecimento do corpo. Quando nós falamos sobre o amadurecimento do corpo, vamos lembrar, né, de um bebê recém-nascido, que nas primeiras semanas ele depende exclusivamente de outros seres para sobreviver. Por quê? Porque ele não consegue fazer alguns movimentos totalmente, né, como levantar a cabeça, mudar de posição, engatear, andar, falar. Mas com o passar do tempo, pouco a pouco, ele vai desenvolvendo esse amadurecimento, né? E então ele já começa a mudar de posição na cama, já começa a segurar um objeto, já começa a engatear, falar, e assim vai acontecer o quê? O amadurecimento. Então, nesse momento do amadurecimento do corpo, o bebê ele depende de outros seres, mas vai ocorrer algumas mudanças, que essas mudanças podem ser mudanças físicas e intelectuais que serão constantes na vida dessa criança. Então, aí nós falamos um pouquinho sobre o amadurecimento do corpo, mas vamos dar continuidade onde eu irei falar aqui um pouquinho sobre a puberdade e a adolescência, né? Que há essa parte, né, da puberdade, na parte da adolescência, ela se inicia por volta dos 12 anos e segue até os 18 anos, quando o indivíduo ele se torna o quê? Um adulto. Mas é nesse momento, né, que é chamado esse momento de puberdade, é o período em que o sistema genital do ser humano, ele passa a amadurecer e ele pode ser capaz de se reproduzir. Então, é nesse momento, que é o momento da puberdade, onde o sistema genital do indivíduo, ele vai amadurecer e aí chega a fase em que ele se torna capaz de reproduzir. Pronto? Então, nós iremos falar aqui outra coisa que eu falei para vocês que eu iria falar sobre o órgão genital masculino. Vamos lá? Pronto. Então, quando nós falamos sobre os órgãos genitais masculinos, né? Falamos também que existe toda uma estrutura, né? Que é formada por testículos, canais genitais, glândulas sexuais, acessórias e pênis, né? E quando nós falamos dos testículos, estamos falando, né, de 2 glândulas de forma oval que se encontra dentro do escroto, ou também pode ser chamado de saco escrotal, que é uma bolsa de pele localizada na região inferior da virilha, né? Então, esse saco escrotal, como já vimos, essas glândulas são responsáveis por produzir a testosterona, hormônio masculino, e os espermatozoides, que são células reprodutoras masculinas. Pronto? Aí nós vemos aqui, ó, um infográfico onde está mostrando aqui uma figura do órgão genital masculino, onde nós vemos o que? Aí a bexiga, o pênis, a uretra, né? Vemos também diversos outros, o reto e o ânus. Pronto? Outro conteúdo que eu disse para vocês que eu iria falar é sobre o pênis, a ereção, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o pênis e a ereção. O pênis é um órgão cilíndrico que se localiza na parte inferior do tronco do homem e ele pode ser dividido em 3 partes. O pênis ele pode ser dividido em 3 partes. Essas partes são raiz, corpo e cabeça. Na cabeça se localiza uma extremidade do pênis e essa parte da cabeça é chamada de glande. A glande é recoberta por uma pele livre chamada de prepúcio que pode se deslocar para trás.
Pode acontecer de uma criança nascer com o prepúcio bastante estreito a ponto de dificultar ou impedir que ele seja puxado a grande e ela pode ser o quê? Exposta. Então, esse problema é chamado de fimose. Eu acredito que vocês já ouviram falar, não é? E outra coisa também, né? E quando nós abordamos o tema falando sobre a questão do órgão genital masculino, nós iremos falar um pouquinho também da ereção, né? Quando acontece a ereção, né? Quando há excitação sexual, o coração bombeia o sangue para a região do pênis. Esse sangue irriga e preenche as cavidades dos tecidos penianos, tornando-se mais rígido e ereto. Esse nome é conhecido como ereção e esse processo é muito importante para as atividades sexuais. Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu irei falar sobre, como eu prometi para vocês, eu irei falar sobre órgão genital feminino, sobre fertilidade e infertilidade. Até a próxima aula, pessoal.